Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e nesse vídeo eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre por que nós, terapeutas, enfrentamos grandes desafios para poder identificar o sofrimento, o real sofrimento dos nossos pacientes nas nossas sessões, né? Eu me lembro assim muito perfeitamente que quando eu decidi ser terapeuta, né, eu vinha de um processo de cura pessoal. E aí eu passei por alguns tratamentos, né, energéticos e espirituais por uma terapeuta, e aí eu fui estudar sobre o tema para poder complementar e entender o que de fato estava acontecendo comigo, e aí eu me apaixonei pela profissão. Provavelmente essa também seja a sua história, né? A grande maioria das terapeutas que eu tenho contato, elas exercem a profissão de terapeuta hoje em decorrência dessa cura pessoal, né? Então, elas passaram por um grande desafio pessoal, encontraram na terapia holística ou integrativa uma solução, né? Um olhar com carinho e com respeito pelo que ela estava passando, e aquilo despertou em si, né, a vontade também de proporcionar e de ajudar os outros, né? Foi assim comigo e provavelmente pode ter, né, pode ser que seja seu motivo de estar hoje atuando como terapeuta. E quando eu passei pelo tratamento, né, eu fiquei apaixonada pelos resultados que ele me proporcionou. E aí eu resolvi que fazia muito sentido elevar aquele pensamento, aquelas técnicas, aquele olhar para o nosso ser mais complexo, né, mais completo para as outras pessoas também. E foi assim que eu resolvi me tornar terapeuta. E foi muito gostoso a trajetória, porque o primeiro curso que eu fiz para atuar como terapeuta foi com a mesa quantiônica, né? Eu trabalho hoje com a mesa quantiônica. E aí você fica feliz, porque aí você entende o protocolo, entende a técnica, como é que funciona, e aí você começa a aplicar essa técnica nos seus pacientes, e aí isso começa a trazer um resultado. Então, assim, foi uma trajetória muito legal dentro da minha vida, dentro da minha profissão, porque realmente aquela técnica da mesa quantiônica, ela me ajudava bastante nos tratamentos. E eu lembro, assim, que logo em seguida do tratamento, da sessão, né, o paciente já me relatava que já tinha tido uma melhora no seu sentimento, na sua dor, né, ele já conseguia ali quantificar que a sua dor do início da sessão já era muito diferente do final da sessão. E aquilo realmente me trazia uma grande alegria, né, porque eu conseguia, né, fazer com que ele saísse daquela sessão mais aliviado do que ele estava sentindo. Mas eu confesso para vocês que algumas coisas aconteciam depois daquela sessão com aquele paciente, né? E aí eu quero dividir com vocês essas coisas que aconteciam logo depois da sessão. Quando o paciente retornava para uma segunda sessão, ele já vinha relatando que ele estava com a mesma dor, com o mesmo sofrimento e com os mesmos pensamentos. E se não estavam igual, ele estava pior. Outra coisa que acontecia é que o paciente não retornava. E quando eu entrava em contato para perguntar como é que ele estava, como é que essa pessoa estava, o que ela estava sentindo, por que ela tinha deixado, né, de comparecer ou de abandonou o tratamento, ela me relatava que não tinha surtido efeito que ela tinha esperado no tratamento e que ela não gastaria mais tempo com esta técnica. E logo depois, né, outra coisa que também acontecia muito é que os tratamentos, eles começaram a durar muito tempo, né? Então eu tinha que repetir sessões, muitas sessões, para trazer um resultado paliativo para aquela dor da pessoa que ela estava sentindo. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito perdida, porque eu falava assim, não faz sentido, né? Eu estava aplicando a técnica rigorosamente como eu aprendi. Eu estava aplicando o protocolo de atendimento para a mesa quantiônica
exatamente como eu aprendi. E eu me lembro assim, ó, de ter retornado várias e várias vezes para rever a técnica, para ver se eu não estava falhando em algum ponto. E aquilo começou a me trazer muita angústia, né? Porque eu falava, gente, eu estou perdendo o meu tempo, porque eu estou batendo na mesma tecla e eu estou fazendo com que os meus pacientes estejam perdendo o tempo dele também e que eu não tenha, né, fornecido resultado para que esses pacientes se sentissem melhor. E aquilo me causou muita frustração, porque eu falei, não faz sentido eu aplicar uma técnica que eu sabia que era super potente, super poderosa e não tá trazendo resultado pro paciente. E aquilo realmente me deixou muito frustrada. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa de errado, eu tenho que fazer mais coisas, né? E aí, com muita paciência, com muita sabedoria de tentar ver com os olhos da alma o que estava acontecendo, né? Não com os olhos do racional, como eu digo, eu descobri que eu estava aplicando a metodologia da mesa quantiônica, né? De forma automatizada. Porque foi assim que eu fui treinada durante o curso da mesa quantiônica. Então, eu peguei aquela caixinha, né, metodologia, mesa quantiônica, e eu aprendi a aplicar aquilo de forma mecânica, sem que eu pudesse pensar como é que a técnica funcionava. Então, quando o paciente chegava para que eu pudesse atendê-lo naquela sessão, eu já abria a minha caixinha, né, já aplicava ali a mesa quantiônica como eu havia aprendido, atendendo aqueles protocolos que a mesa quantiônica pede, e aí eu tinha medo de pensar fora da caixinha, de tentar fazer um pouco diferente e escutar o que de fato o paciente estava ali para me relatar. E aí uma coisa, eu cheguei à conclusão e é isso que eu quero dividir com vocês aqui hoje. Eu não conseguia identificar de fato e com certeza o sofrimento que o meu paciente estava vivenciando, porque a técnica mesa quantiônica, ela não cura. A mesa quantiônica, a metodologia, né, mesa quantiônica, ela vem como uma ferramenta para contribuir em um dos pilares que eu preciso prestar atenção dentro da completude, né, complexidade que nós seres humanos somos. E aí ficou muito claro para mim que eu estava fazendo um erro muito comum, que depois eu fui perceber que as outras terapeutas também faziam. É acreditar que uma técnica energética poderosíssima ia trazer a cura para o sofrimento do meu paciente. E isso não vai acontecer, né? A gente tem que sempre que lembrar que toda técnica, e aí eu vou falar em especial sobre a técnica da mesa quantiônica, ela trabalha com a energia, que é um dos pilares que sustenta nós seres humanos, né? Mas que nós seres humanos, nós somos muito mais complexos do que só uma parte energética. Então, é óbvio que o meu paciente ia lá e aí quando eu fazia o tratamento na mesa quantiônica, eu ajustava a energia dele. Por isso o relato de que ele já saía melhor da minha sessão. E por aquele momento eu achava que a cura estava acontecendo. Só que para que eu possa, né, fazer uma cura dentro de um campo tão gigantesco que nós seres humanos somos, eu tenho que trabalhar em vários pilares, né? Não só no energético. Então, a partir daquele momento e a partir dessa reflexão profunda que eu consegui chegar, eu descobri que só a técnica por si só a aplicação daquele protocolo que eu havia aprendido, da maneira que eu havia aprendido, não ia trazer a cura para o meu paciente, não ia trazer a cura para o sofrimento que ele estava sentindo. Então hoje, quando eu consigo identificar já na primeira consulta o sofrimento, a real causa do sofrimento do meu paciente, é porque eu consigo juntar várias coisas para fazer com que aquele atendimento me proporcione um olhar mais amplo
para o sofrimento do meu paciente. Como assim, Ana? Nós temos que lembrar que nós, seres humanos, somos compostos pelo energético, mas nós também somos compostos pelo físico, pelo mental, pelo espiritual. Então, eu tenho que estar muito atento para o que o paciente está me relatando, para que eu possa identificar a real causa daquele sofrimento. O tratamento energético, ele vem como um paliativo do que ele está sentindo no momento. Mas eu preciso mas alinhado ao energético, dar consciência do porquê que ele está sentindo aquela dor, do porquê ele está agindo daquela forma. E aí eu preciso também trabalhar no campo mental. Então, nós, terapeutas energéticos, espirituais, holísticos, integrativos, enfim, qualquer queira a área que você atua, nós precisamos ter essa visão mais ampla do ser humano, mais atenta para que eu entenda que um pilar está ligado ao outro. O pilar energético está ligado ao físico, que está ligado ao emocional, que está ligado ao espiritual. Então, quando ele me relata um sofrimento, eu não posso ter um olhar apenas para o energético ou apenas para o emocional. Eu tenho que tentar juntar várias peças para que eu aplique um tratamento personalizado para aquela pessoa. Nós somos seres humanos, né? E quando a gente tenta aplicar esse protocolo de uma única técnica para todos os seres humanos da mesma forma, eu estou colocando todos os seres humanos como se eles fossem robôs, ou seja, como se nós seres humanos fôssemos todos iguais. Só que a percepção que eu tenho sobre uma dor é provavelmente diferente da percepção que você tem sobre essa mesma dor e que a percepção do que o seu paciente tenha sobre a mesma dor. Por exemplo, quando eu falo sobre um medo, a minha percepção e o meu conceito sobre o medo provavelmente é diferente da percepção e do conceito do que você tem de medo, que é diferente da percepção e do conceito do que o seu paciente tem de medo, do medo. Então, qual é a melhor forma de eu atender os meus pacientes para poder conseguir identificar o que ele está sentindo já na primeira sessão? É eu juntar a técnica energética, mas juntar o conceito, o mental, fazer com que ele tenha consciência do que realmente é o medo. E não é sobre o meu olhar de terapeuta Ana Paula, não é sobre o meu olhar sobre a minha vivência sobre o medo, mas é o conceito fiel do que é o medo. Então eu preciso pesquisar o que é o medo, o que é o orgulho, o que é a raiva, o que é a tristeza na sua essência. Porque o que acontece? A gente vivencia o medo, ou a raiva, ou a tristeza, e aquela situação, aquela cena que eu vivenciei, ela vem carregada de sentimentos e de ilusões que a minha própria mente me proporciona e me conta como verdade. Quando eu tiro esse olhar carregado de cenas, de crenças, de histórias que a minha mente contou para mim mesmo e eu trago o real conceito sobre o medo, sobre a raiva, sobre a tristeza, eu olho de fato como a cena aconteceu. Então, muitas vezes mesmo, quando um paciente chega para mim e fala: Ana, eu estou com medo do que eu posso vivenciar, e aí eu vou explicando para ele: olha, o medo é isso, o medo vem causado da insegurança, e aí se a gente olhar para uma nova perspectiva de um cenário diferente do que pode acontecer na tua vida, que pode ser bacana, e aí eu vou trabalhando a consciência do que realmente é o medo com o energético para eu tirar aquelas massas que foram criadas por ele. E aí sim, eu consigo identificar que o problema dele é a ilusão e a história que ele contou para ele mesmo sobre uma história distorcida do que é o medo. Então, aí eu consigo, de fato, identificar qual é o sofrimento dele na primeira sessão e fazer com que ele já tenha um real resultado, né? Já na primeira sessão. Porque ele conseguiu entender que o medo que ele está sentindo não é real, é alguma coisa que ele contou para ele mesmo.
Então, a minha frustração lá do começo da minha jornada como terapeuta é que eu acreditava que só o simples fato de eu aplicar essa técnica energética, uma técnica de meditação, ela já ia trazer o alívio, a cura para aquele sofrimento que o meu paciente estava sentindo. Quando, na verdade, isso não vai acontecer, porque a cura ele só vai acontecer quando eu fizer com que o meu paciente entenda que ele é muito mais do que só a energia, que ele é muito mais do que só essa caixinha de ossos, que a gente tem outros campos, que a gente tem outras áreas na nossa vida que a gente precisa atuar, né? Então que esses protocolos, primeiro, precisam ser adequados para cada situação vivenciada por o meu paciente, para cada paciente. Então, a maneira que hoje eu aplico a mesa quantiônica para um paciente não é a mesma que eu aplico para o outro. Eu sei a base de como é que funciona a terapia, né, a metodologia da mesa quantiônica. E aí, dependendo de como o paciente vem e relata o seu sofrimento, né, como a gente cria aquela relação ali na consulta, aí eu dou uma adaptada para o que melhor funcionaria para aquele paciente. Atrelado a isso, eu já vou dando consciência do que ele me relatou, um outro olhar, e aí eu vou trabalhando a energia e a consciência. E aí a gente coloca também um pouquinho de espiritual, porque a gente também precisa às vezes dar consciência do mundo espiritual, do que é religião, do que é Deus, do que é o todo, né? Para que as pessoas possam entender mais uma vez que a gente não é só essa caixinha de ossos, que a gente não é só energia, que a gente não é só espiritual, que a gente é um somatório de tudo isso. E que talvez o sofrimento do seu paciente é porque ele está fixo só em um ponto. E talvez a frustração de que você não consiga trazer a real cura, né, para aquele sofrimento do seu paciente já na primeira sessão, é porque você, terapeuta, também está olhando para o seu paciente só pelo campo energético. E aí a gente precisa também ter esse olhar mais amplo, que talvez o que ele esteja precisando não é nem do tratamento energético, é de uma consciência real, de fato, verdadeira, transparente do que está acontecendo com a vida dele. Ou seja, ele está precisando de conhecimento, de entender o que está acontecendo na mente dele. Então, nós precisamos, como terapeutas, estar treinados, habilitados, né? Criar uma relação aí com o nosso paciente para a gente poder identificar a real causa do sofrimento. E isso, quando a gente entende essa amplitude dessas áreas que a gente precisa atuar como terapeuta, fica fácil de eu identificar já na primeira sessão, quando o paciente chega para ser atendido. Porque o paciente dá sinais. Ele fala alguma coisa, algum comportamento que ele manifesta já na sessão, você fala, não é o energético que ele precisa. O energético é importante também para dar uma acalmada no coração dele do que ele está sentindo. Mas o que ele precisa mesmo, por exemplo, é entender o que é espiritualidade. Ou entender mentalmente por que ele está sentindo a raiva. E aí você vai trabalhando, né, dando consciência para todos os pilares que somados, né, que unidos formam o ser humano complexo que nós somos, né? É bom a gente sempre lembrar que nós somos formados pela essa caixinha de ossos, que é o corpo físico, mas também somos formados pelo energético, mental e espiritual. A gente precisa sempre olhar o ser humano sobre esses 4 aspectos, sobre esses 4 pilares. E aí a gente vai dando um conhecimento, um pouquinho de cada pilar, para que a gente possa sustentar já a identificação e uma melhora já na primeira sessão do sofrimento que o paciente nos apresenta, tá certo? Então fica aí meu convite para quem tem também ou vem enfrentando esse desafio de encontrar a frustração, né, quando a gente tenta aplicar uma técnica e não traz resultado. Primeiro, para que a gente possa olhar se você não está aplicando essa técnica de forma automática, esse protocolo de forma automatizada para todos os seus pacientes de forma igual. Nós somos seres únicos. Então a gente precisa olhar se aquela técnica aplicada daquele jeito vai funcionar para todo. Provavelmente não vai funcionar. E segundo, eu preciso criar um relacionamento com o meu paciente no sentido de eu identificar o que de fato ele está precisando. Está precisando de um cuidado maior na parte energética, na parte mental, na parte espiritual, na parte física. Então, assim,
é possível a gente conseguir criar esse relacionamento já na primeira sessão para que eu possa identificar então aonde eu vou atuar com mais assertividade, tá certo? Então fica aí meu convite para que você passe a partir de hoje olhar, independente da técnica que você usa, né? Com esse olhar um pouquinho mais amplo para o ser humano. Nós somos seres únicos e talvez o mesmo protocolo que você usa para um não vai funcionar para outra pessoa, tá certo? Depois volte aqui nesse vídeo e me conte como é que foi a experiência. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.